Oi, oi, gente! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Oi, Sandra, tudo bem? Aline, Kátia. Ai, gente, que coisa boa! Que coisa boa, Alessandra. Que lindo, Tayla, que lindo te ver aqui. Que coisa boa. Vamos lá, gente. Tá frio aí hoje? Aqui em Dayatuba, meu Deus do céu. E olha só que música linda que a gente vai ter no nosso encontro hoje. Friozinho, né? Deixar aqui o nosso comentário. 13 graus, Sandra, jura? Meu Deus do céu! Átila, que prazer ter você aqui. Que lindo ter vocês aqui. Ah, pois é, Arthur. Gente, que gostoso receber o carinho de vocês lá no Telegram. Que bom saber que vocês estão acompanhando os resumos. Que coisa boa, que coisa boa. Tô muito orgulhosa, viu? Muito orgulhosa. E essa música hoje, vocês vão entender. Vocês vão entender. Estamos esperando o pessoal chegando. Como que vocês passaram de ontem? Muitas crenças? Muitas fichas caindo? Coloca aqui pra mim como é que foi ontem. Que frio, né, Joana? Tá frio pra caramba. Vamos seguindo aqui no nosso desafio. Gente, vocês acreditam que hoje já é o quarto dia do nosso desafio? 4/5, né? Que nós tivemos o dia 1. Que lindo, o pessoal entrando. Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos. Coisa boa. Vamos ver quem é que está chegando aqui. Vamos começar? Então, para quem é novo aqui, nós estamos fazendo um desafio. Passa muito rápido, né, Sandra? Nós estamos fazendo aqui um desafio, né? Esse desafio é um desafio de 7 dias. E amanhã, Joana chegando para grandes emoções. A Joana é um barato, gente. Maravilhosa ela. Aqui em Santos está gostoso. Pois é, só aí, viu, Átila? Que bom, que bom. Vamos para Santos então. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai bater um papo super gostoso. Anderson, que honra ter você aqui. A gente vai bater um papo super gostoso. Hoje nós vamos identificar alguns padrões, né? E é muito libertador quando a gente identifica, né, os padrões que estão nos impedindo de nos tornar a pessoa que desejamos nos tornar, né? O padrão, quando ele começa a nos impedir de realmente atingir o que a gente quer atingir na vida, né? Então, bora lá, vamos encontrar esses padrões? Vamos encontrar esses padrões? Hoje vai ser uma live linda, 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 linda. Vai ser uma live muito profunda, uma live que vai contar muito a sua história, né? É uma live que vai ser muito sobre você, muito sobre você. A gente vai falar um pouquinho aqui do resultado final, né? O que é o resultado final? É o que nós... Nossa, eu imagino, Porto Alegre deve estar bem frio, Mary. O resultado final é onde nós chegamos, né? Hoje é o nosso resultado final. Se você fosse morrer hoje, né? Qual seria ali esse resultado que você tem? Você acredita que seria um resultado positivo, um resultado negativo? Como é que seria aí esse resultado? Esse resultado, ele é determinado por alguns padrões nossos.
E aqui nós começamos a identificar alguns padrões, né? Então, nós começamos a identificar lá os nossos padrões, quando nós fizemos aquela ferramenta da roda da vida, né? E vai ser muito importante que você esteja com a sua ferramenta da roda da vida aí, tá? Então, lembra daquele exercício que nós fizemos no nosso primeiro encontro, aquela roda da vida, para você dar uma nota de 0 a 10 para cada área da sua vida? Lembra? Então, é importante que vocês peguem ela lá, que a gente vai precisar dela hoje. Quero contar uma história para vocês, uma história muito, muito, muito especial. E essa história que começa, assim, o nosso encontro hoje, de uma maneira muito linda, né? Então, hoje, gente, para vocês terem... Vou contar a história primeiro, tá? Vou contar a história primeiro para vocês entenderem. Tinha um casal que estava super apaixonados, assim, namorando, super apaixonados. E aí eles se casaram, né? E aí na primeira semana ali de casados, né? A mulher, ela quis fazer um jantar super especial pro marido, né? E aí ela perguntou, ligou pra sogra, né? Falou, ai sogra, qual que é o prato preferido dele? E aí a sogra falou assim, nossa, ele ama peixe assado. Peixe assado é o que ele mais gosta, assim, de comida caseira e tal. E aí a mulher foi fazer o prato pro marido dela, né? E aí mandou uma mensagem no WhatsApp dele, falou assim, ai, benzinho, se prepara, porque eu tô fazendo um jantar muito especial para nós dois. E aí o marido ficou todo animado, né? Todo empolgado. Nossa, o que será que ela vai fazer, né? Meu Deus do céu. E aí até que chegou o horário terminou o trabalho, ele foi para casa. Chegou em casa todo empolgado. E ela falou assim, ai, vem querido, eu fiz o prato que você mais gosta. Ele falou assim, mentira. Não acredito. É o que eu tô pensando. Ela, é o que você tá pensando, é o que você mais gosta. E aí, ele chegou na mesa, assim, no que ele sentou, ele falou assim, como assim é o que eu mais gosto? Eu falei assim, ué, meu bem, você não disse que... Eu liguei pra sua mãe disse que você ama peixe assado, eu fiz peixe assado. Aí ele olhou e falou assim, eu amo peixe assado. Peixe assado é o meu prato favorito, mas você tirou a melhor parte do peixe, que é o rabo e a cabeça? Então não é o meu prato preferido. E o homem ficou muito bravo. E aí a mulher foi e falou assim, não, mas querido... eu não sei, você come a cabeça e o rabo do peixe porque é uma parte que ninguém come. E aí o marido olhou e falou assim, eu como e é a parte mais gostosa do peixe. Por que você arrancou a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou assim, eu não sei, a minha mãe faz assim. E aí ele pegou o telefone e ligou para a sogra. Sogra, tudo bem? Tô querendo saber aqui o porquê que você faz peixe assado sem o rabo, sem a cabeça. Ela falou assim, não sei, quem é que come o rabo e a cabeça? Ninguém come o rabo e a cabeça aqui em casa. Nunca fiz com o rabo e a cabeça e aprendi com a minha mãe. Ele foi e ligou para a avó da mulher dele. Oi, vó. Vó, me explica uma coisa. Por que que a senhora faz o peixe assado sem a cabeça e sem o rabo? Por que que a senhora faz isso? E aí a avó falou assim, meu filho, é porque quando eu morava lá no interior, o peixe não cabia na forma que eu tinha. Então a gente cortava o rabo e a cabeça. E aí, gente, o que aconteceu? Essa senhorinha morava lá no interior. Quando o marido dela pescava, na forma que ela tinha, não cabia o peixe inteiro. O que ela fazia? Cortava a cabeça e o rabo. A filha cresceu vendo a mãe fazendo isso, sem nunca ter perguntado o porquê. E aí, a neta dessa senhorinha fez a mesma coisa. E eu quero começar esse nosso encontro hoje falando muito sobre isso, sobre os nossos padrões, como que a gente vem repetindo esses padrões de pai e mãe sem nunca ter perguntado o porquê, né? Hoje, muito provavelmente, a esposa, né, essa mulher recém-casada, ela poderia ter uma forma, hoje até mais acessível, para ela ter uma assadeira que coubesse um peixe inteiro, né? Colocar um peixe menor. E olha só, gente, que honra! Aprendi essa história com o Adriano. E o Adriano acabou de entrar aqui. Que lindo, Adriano. Tô contando a história do peixe na forma. E então, assim, gente, eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Porque uma das coisas, né? Todas as vezes que eu vou dar entrevistas,
tanto para rádio, quanto para TV, quanto para portais de notícia, eles sempre me perguntam, Lari, o que pode impedir as pessoas de viverem o propósito de vida delas? E, gente, o que pode impedir as pessoas de viver o propósito de vida delas são muitas coisas. E eu tenho me aprofundado nisso, sabe? Então, são sabotagem nossa, são muitas vezes a gente não fazer o que precisa ser feito, que é colocar os nossos talentos a serviço do mundo, né? Tudo isso, gente, faz com que a gente não viva o nosso propósito de vida. E o que mais impede a gente é a nossa questão familiar. É a questão como a gente vem cuidando do nosso pai, da nossa mãe, né? De toda a nossa jornada. E ele diz muito a respeito disso. E não. Aqui é claro que a gente vai tocar no assunto de relacionamento entre pai, filho, mãe e filho, tá? Mas nesse primeiro momento eu gostaria só que você identificasse quais são os padrões que você vem repetindo do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua família, né? Lari, como que eu identifico isso? Vamos pegar lá a nossa roda da vida? Pega lá a roda da vida, aquela atividade que nós fizemos no nosso primeiro encontro, que é para você dar uma nota de 0 a 10 na área da sua vida. Olha qual que foi a área mais atingida para você. Foi a área financeira? Foi a área amorosa? Qual foi a área mais atingida para você na sua roda da vida? Qual é a área que tem uma menor nota? E aí eu quero te fazer uma outra pergunta agora, totalmente decisiva. Quem da sua família teria essa mesma nota em comum? Por exemplo, vamos supor que eu tenha dado 6 na minha vida amorosa. Se a minha mãe tivesse feito esse exercício, qual seria a nota que a minha mãe teria dado nesse exercício? Você acha que a sua mãe teria dado uma nota melhor ou uma nota, né, talvez mais baixa do que a sua? E isso, gente, determina totalmente os nossos resultados, porque a gente repete muito padrão. Muita gente está o tempo todo repetindo padrão. Por quê? Porque a gente quer honrar pai e mãe. A gente tem essa grande necessidade de honrar pai e mãe. Eu, assim, me apaixonei por constelação familiar. Quem me apresentou constelação, já tinha escutado falar, mas quem me apresentou mesmo, assim, a constelação familiar foi o Adriano. Adriano, você tá aqui ainda? Dá um oi se estiver aqui. E o Adriano, o Adriano é o meu constelador. Então, o que é uma constelação familiar, né? Uma constelação familiar, gente, a gente alinhar os padrões energéticos da nossa família, tá? É entender, curar algumas feridas que ficou lá de trás. Lari, isso acontece de forma inconsciente, de repetir padrões totalmente inconscientes, Sandra. Pensa em uma coisa que a sua mãe, que você faz, que você aprendeu com a sua mãe, por exemplo. Eu aprendi a fazer arroz com a minha mãe. A minha mãe me ensinou que o arroz é alho e cebola picadinha, refoga, coloca o arroz, né? Sal e água. Já tem gente que faz arroz com salsinha, arroz com sazon, arroz com não sei o que, tá? Tem vários padrões que a gente herda e que a gente tem isso no nosso inconsciente. É totalmente, gente, inconsciente. Por exemplo, tá? Vamos supor assim, você se separou. Você se casou e se separou. Sua mãe se separou também? Seu pai se separou também? Sua avó ou seu avô se separou também? Tá? Um padrão que acontece muito são as mães solteiras. Quando a mulher vira mãe solteira, provavelmente a mãe dela foi mãe solteira, que a avó foi mãe solteira. Infelicidade no relacionamento. Esse é um padrão também que acontece demais. Por quê? Porque a gente vê o nosso pai, a nossa mãe sendo infeliz no relacionamento e a gente adota isso como um padrão na nossa vida. Por exemplo, gente, eu vi o meu pai e a minha mãe serem infelizes assim a vida inteira. Isso acontece muito com a minha família, porque a minha irmã quer.
o que não pode. Então, assim, gente, o meu pai e a minha mãe, eles se apaixonaram ainda muito jovens, casaram e tal, mas eles casaram mais por birra, assim, sabe? A mãe do meu pai não queria que eles se casassem. E sabe aquela fase da adolescente, da rebeldia? Eles se casaram, não foi por amor, não, foi pela rebeldia, assim. E eles tiveram que passar muitos desafios na vida. Então, por exemplo, a minha mãe, ela é 7 anos mais velha do que meu pai. 7 anos mais velha que meu pai. E a mulher, ela já amadurece antes que o homem, né? Então, imagina o nível da minha mãe. Ela é muito mais madura. Isso mesmo, tá, Sandra? É isso mesmo. Então, assim, gente, e eles casaram aí quando eu tinha 7 anos. O meu pai traiu minha mãe. E aí, passou um tempo, meu pai traiu minha mãe de novo. E aí, tipo, eles voltavam. O meu pai saía de casa, ficava um tempo fora, daqui a pouco voltava. Aí saía, traía, voltava, ficava um tempo de novo. Gente, foi assim minha vida inteira, sabe? Tipo, até um pouco antes, assim, até pouco tempo, assim, eu peguei rolo do meu pai ainda. E aí, qual que é o padrão que eu cresço? Eu cresço entendendo que a vida é isso, né? E aí o que acontece? Eu quero herdar, eu quero honrar o padrão do meu pai e da minha mãe, eu quero honrar a vida do meu pai e da minha mãe. Como que eu honro a vida do meu pai e da minha mãe? Repetindo o que eles fazem. É assim que a gente honra, de maneira inconsciente. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles foram super infelizes no trabalho deles. Como é que eu honro a vida deles? Sendo infeliz no meu trabalho. Eu acabei de pegar uma cliente minha. Acabei mesmo, tá? Assim, foi muito recente isso. Ela trabalha numa multinacional e ela acabou de ter um bebê, né? Ela acabou de ter um bebê. E aí ela me falou o seguinte: eu tenho medo de ser uma dona de casa como a minha mãe foi. Porque assim, eu não quero voltar a trabalhar porque eu não sou feliz na empresa em que eu trabalho. Então eu não quero voltar para lá quando acabar minha licença maternidade, eu não quero voltar para lá. Porém, eu não quero acabar como a minha mãe acabou. Porque a minha mãe abriu mão da vida profissional para cuidar das filhas e hoje ela é uma pessoa totalmente infeliz, ela é uma pessoa totalmente frustrada, tá? Então ali o que aconteceu? Essa minha cliente, ela já identificou esse padrão. Ela não vai repetir, mas a tendência é a mulher vai para o mercado de trabalho, quando ela é mãe, ela larga tudo para cuidar dos filhos. Por quê? Porque a mãe dela fez isso. A mãe dela deixou de trabalhar para poder cuidar dela. Então, o que ela faz? Ela entende que para honrar o que a mãe dela fez por ela, ela tem que largar o trabalho dela para poder cuidar dos filhos, tá? E isso tudo, gente, acontece de maneira inconsciente. A gente está o tempo todo honrando pai e mãe. Então, uma coisa também que acontece muito, por exemplo, vida financeira, é uma sabotagem que acontece muito. Não aceito isso como honrar pai e mãe. Desculpa, não é minha visão. Aline, é assim, eu tô explicando uma realidade, né? Tô explicando o que acontece. Eu vou seguir a live aqui. Então, assim, gente, o que acontece muito, por exemplo, seus pais, e isso não é regra, tá? Eu tô dando situações aqui para vocês, não significa que é regra, não significa que tá acontecendo na sua vida ou não. Pelo amor de Deus, tenha discernimento e sabedoria para entender o que tá acontecendo na sua vida e o que não está acontecendo na sua vida, tá? O que eu tô contando aqui para você é simplesmente para abrir sua mente, para que você identifique quais padrões você está repetindo para que isso não aconteça mais com você. Todos nós herdamos padrões, tá? Isso está comprovado, tem um artigo científico, cientistas que estudam e comprovam que prova por A mais B que dentro da sua célula, do teu sangue, tá? Do teu sangue tem muita coisa, tem herança desde o seu tataravô, tá? Tem muita coisa. Isso aqui, ó, tá tudo em memória celular dentro de você, tá? Você foi formado por um homem e por uma mulher. Isso é fato, tá? Um homem e uma mulher formou você. Então, o que significa? Que é 50-50, tá bom? 50% do seu pai, 50% da sua mãe.
E aí o que acontece? Se você tem 50% do seu pai, 50% da sua mãe, você está trazendo toda a herança genética da tua mãe, toda a herança genética do teu pai. Mas esse honrar que você diz, Lara, é inconsciente? É totalmente inconsciente, gente. É totalmente inconsciente. Em nenhum modo você está consciente para você falar assim: ah, eu vou acabar com a minha vida aqui para eu poder honrar meu pai e mãe. Não, em nenhum momento você faz isso. Tanto é que, assim, por exemplo, se você tá casada, você tá lá, seu pai, vou dar o meu exemplo pra você, tá? Pra você entender. Meu pai e minha mãe, lembra? Eles não casaram por amor e vivem hoje eles são casados ainda, moram juntos, mas vivem entre trancos e barrancos, tá? Entre trancos e barrancos. Eu não tenho referência de pai e mãe apaixonado, tararã. Não, não tenho. Eles vivem bem dentro da realidade deles, eles vivem bem. Mas assim, tá? Essa é a realidade que eu tenho. O que acontece? Eu caso. A partir do momento que eu começo a ser infeliz no meu casamento, pode ser que o meu marido nem me traia. Mas a partir do momento que eu começo a ser infeliz no meu relacionamento, qual que é o padrão de pensamento que eu tenho? Isso é normal. Por quê? Porque a minha mãe foi infeliz no casamento. E aí, se eu pegar a mãe dela, também foi infeliz. A minha avó chegou a apanhar do meu avô, sabe? Tipo, nesse nível. E aí, se eu pego a mãe da minha tataravó, né? Provavelmente ela foi infeliz também. Então, olha só, gente, a repetição de padrão que vem. E aí eu começo a ser infeliz no meu casamento, por quê? Porque eu acredito que isso é normal. E aí, dentro de mim, tem algo ainda mais aprofundado que diz assim: sua mãe não se separou, você não pode se separar. Se você se separar, você vai ser um desgosto para sua mãe. Você tem que aguentar. Isso no nosso inconsciente. Inconsciente. A maneira clara como eu tô falando aqui para você não é assim. Aparece na sua cabeça como medo, como pânico, como confusão mental, tá? Esse sentimento que eu tô trazendo de maneira clara para você, ele aparece em torno de medo. Você começa a ver o seu marido, o seu parceiro, você começa a ter repúdio, tá? Por quê? Porque você já não tá mais feliz, mas você se vê presa ali, tá? Você se vê presa. Isso acontece tanto em relação amorosa quanto profissional. Então, meu pai, ele é um cara que ele mudou muito de profissão. Ele mudou muito, 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 muito de profissão. E a minha irmã hoje, ela muda muito, 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 muito de profissão. O que a minha irmã faz? A minha irmã, ela tá repetindo o padrão profissional do meu pai, tá? E a gente repete esse padrão, gente, em alguma área da sua vida. Se o seu pai e a tua mãe veio de origem humilde assim, sabe? Tipo, tem uma vidinha normal financeira, assim, um carrinho, uma casa, uma casinha, um carrinho, aquelas coisinhas normal da vida. Você não consegue ter prosperidade, ter um casão, um carrão. Por quê? Eu não posso ter mais do que o meu pai. Dentro de você, do seu racional, você quer ter mais para poder ajudar eles. Eu vou trabalhar muito para eu poder dar uma casa melhor para meu pai, para eu dar uma casa melhor para minha mãe, né? O nosso padrão, ele diz isso. Só que no nosso bastidor, quando a gente vai para o campo, a gente se sabota. Porque na nossa mente está assim, eu não posso ter mais do que o meu pai e a minha mãe. Pode ser que aconteça isso com você, tá? Não tô falando que é uma regra. Eu tô trazendo aqui pontos para você refletir. Reflita com muito amor, com muito carinho sobre isso, tá? Reflita com muito amor, com muito carinho sobre isso. Se isso faz parte da sua vida, porque se faz, entenda que é normal. É normal. Todo mundo passa por isso, tá bom? É normal, tá? A gente tá junto nessa. É natural. Na verdade, não é normal, né? É natural. Vamos trocar a palavra. Não é normal. É natural. Natural, tá bom? Que isso aconteça. E aí, quando a gente identifica esses padrões, o que acontece? A gente começa a se libertar disso. Porque do contrário, a gente não vai conseguir atingir uma vida próspera, porque a gente acredita que a gente não pode ter mais do que os nossos pais. Porque ter mais, né, vai entrar muito, a gente não vai ser feliz, eu não vou estar honrando meu pai e minha mãe, tá? E a gente começa a se ver preso dentro de sistemas. É por isso que ontem eu falei para vocês sobre crenças. Lembra que eu falei que um encontro tá ligado no outro? Um encontro tá totalmente ligado no outro.
Então, hoje a gente vai falar sobre esses padrões. E os padrões, gente, são os nossos comportamentos. É como a gente se comporta. E a gente traz os nossos pais, a nossa família, e mesmo que você seja adotado, tá? Ah, Lara, eu sou adotado. Como é que funciona? Funciona da mesma maneira. O teu pai e a tua mãe, tá? Que te criaram, que estavam ali com você. Você repete os padrões dele, tá bom? O tempo todo você vai repetindo esses padrões. Por quê? Porque você tá vendo, porque há pessoas que você ama, totalmente que você ama, que você quer muito estar ali, tá? Que você quer o bem e você entende que aquilo é o bem. E para vocês terem uma ideia, gente, a gente tem uma necessidade de provar que a gente deu certo na vida. Você tem essa necessidade? Todos nós temos, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Todos nós temos essa necessidade de provar que a gente deu certo na vida. Ei, olha aqui, eu dei certo na vida. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com coaching, a minha mãe não via futuro nisso. Até hoje, tá? Até hoje, assim, minha mãe não vê futuro. Ela não apoia muito, não, assim. Nem minha mãe, nem meu pai. Assim, estão perto, mas não apoiam, tá? Não apoiam. E aí teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e eu falei assim pra minha mãe, no começo de carreira é mais difícil, a gente não tem cliente, né, tudo. E aí eu cheguei pra minha mãe uma vez e a minha mãe via, sabe, assim, que não, tipo, não tinha tanto dinheiro, ela viu que eu saí da Hyundai com convênio, com vale-refeição, com toda a estabilidade de uma multinacional, oportunidade de crescimento, né? E a minha mãe via muito isso. Minha mãe via muito isso. Poxa, a Larissa abriu mão da carreira dela. E eu já cheguei ao ponto de ouvir do meu pai, né? O que que você fez com a faculdade que eu paguei pra você, né? Então, assim, gente, tudo isso a gente parece que a gente tem uma dívida com o nosso pai e com a nossa mãe. Por eles ter nos dado a vida, por eles ter pagado os nossos estudos, né? Por eles terem nos apoiado ali, por eles terem nos dado um teto, né? Tudo isso na nossa vida a gente fica querendo pagar essa dívida que a gente tem com pai e mãe. Tudo isso, mais uma vez, de uma maneira inconsciente, tá? Totalmente de uma maneira inconsciente. A gente tem essa dívida com eles, tá? Muito claro. E aí, uma vez, eu tava muito desapontada, tava muito desmotivada, né? De todas as vezes, assim, chegava a encontros de família, falava, lá vem a coach. Você que é coach, não sei o que, sabe? Tipo, era essas coisas assim que que eu ouvia. E aquilo me deixava muito triste, sabe? Eu queria muito assim provar para minha família que o que eu tava fazendo era o certo, que era o caminho, sabe? Enquanto a gente tem esse pensamento de querer que algo dê certo por birra, não dá certo, tá? Algo vai dar certo para você se for o teu propósito de vida e se você tiver clareza disso. Se não for, você pode fazer 1000 birras que não vai adiantar, tá? E aí eu fazia essa birra com a minha família, falando, agora eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí teve um dia que a minha mãe tava no caixa eletrônico, minha mãe precisava sacar o dinheiro e ela travou o cartão dela no caixa eletrônico e ela não conseguiu sacar o dinheiro. Já era noite. E ela me ligou. Ela falou assim, ai Larissa, eu tô aqui com o cartão travado, tal, vem aqui me ajudar. Eu fui lá, ela falou assim, eu preciso de um dinheiro para poder pagar uma conta e tem que ser hoje. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu te empresto o dinheiro. Minha mãe, você? Eu falei, eu te empresto o dinheiro. Mas, gente, eu falei com uma arrogância. Tipo assim, olha, a profissão que você subestimava me dá dinheiro, né? E que minha vulnerabilidade seja a tua força, né? Então, mostrando aqui meu ponto vulnerável pra você, pra que realmente vá abrindo aí alguns links na sua mente. E aí, gente, o que aconteceu, né? Eu emprestei dinheiro pra minha mãe e eu tava me achando. Sabe por quê? Porque naquele momento, pra mim, eu tava provando pra minha mãe que eu dei certo. E na verdade eu não tava provando pra minha mãe que eu dei certo. Sabe? Não é dessa maneira que eu provei pra minha mãe que eu dei certo. Aquilo era só pra poder alimentar o meu ego. Totalmente só pra poder alimentar o meu ego, tá? Pra poder alimentar o meu ego. E aquilo foi tão triste, sabe? Quando eu tive clareza disso. Eu falei, nossa, né? Que pena. E aí eu continuei na minha jornada de autoconhecimento, comecei a estudar mais sobre propósito de vida e comecei hoje e me tornei uma das grandes referências no Brasil em propósito de vida. E aí eu recebi um convite do Jerônimo Temel, não sei se você conhece o Jerônimo Temel, hoje ele é o
maior coach do Brasil, eu recebi uma ligação da equipe do Jerônimo me convidando para ir para Vitória, né? O Jerônimo ele mora em Vitória, no Espírito Santo, para poder fazer parte de um mastermind dele. Então, talvez você saiba, talvez não, mas o mastermind ele é um grupo de mentes, tá? Extraordinárias, assim, só de pessoas muito bem-sucedidas. E aí eu recebi um convite para poder fazer parte do mastermind do Jerônimo. E assim, gente, para você ser escolhido para poder estar num grupo de mastermind é muito desafiador, né? É muito desafiador mesmo. E aí o que aconteceu? Eu recebi assim, aquela ligação, eu fui aluna de destaque do Jerônimo por 4 anos. E aí, assim, recebi um convite para poder, estar lá, né, na cidade dele, para Vitória, no Espírito Santo e tal. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí, a primeira coisa que o meu pai me falou, eu liguei pro meu pai e pra minha mãe, né, contando, né, nossa, olha só e tal. E eu lembro que a minha mãe falou assim, foi muito engraçado, liguei pra minha mãe primeiro. E aí, a minha mãe colocou assim, minha mãe falou assim, ah, é, Larissa? Não é que esse negócio de coaching tá dando certo? Que bonitinha, né, gente? Não é que esse negócio de coaching tá dando certo? Porque daí ela começou a notar, ela falou assim, nossa, se ela está sendo convidada para poder fazer parte de algo tão grande, é porque realmente, né, isso está dando certo para ela. E que bom, minha mãe ficou feliz. E aí eu liguei pro meu pai. Falei, pai, olha só que incrível, não sei o quê. E aí meu pai falou assim, você vai sair? Você vai largar o teu filho pequeno? Que na época o B tinha 2 anos e pouquinho. Você vai largar o seu filho pequeno para poder ir para um outro estado, ficar 3, 4 dias fora? Que é isso? Isso não é coisa para mulher. Que o meu pai fez nesse momento, gente? Meu pai ele só repetiu o padrão do meu avô. O pai do meu pai é assim, totalmente sistemático, machista, sabe? O pai do meu pai ele é assim, totalmente sistemático e machista. E aí o meu pai teve essa reação comigo. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, meu pai ele é o cara que, por mais que ele nunca me apoiou 100% nisso, em evento era ele que carregava o microfone pra mim, era ele que carregava a cadeira, que me ajudava com o som, sabe? Ele já pagou muito curso pra mim, então eu fiquei um pouco assustada com isso. E aí eu lembro que eu só consegui um voo de São Paulo para Vitória, era mais ou menos assim, era 5 horas da manhã o meu voo, então eu tinha que sair daqui umas 3 e pouco, né? De Indaiatuba até em São Paulo dá 1 hora, então para chegar com folga lá eu tinha que sair daqui umas 3 e pouco da manhã. E aí eu falei pro meu pai, falei, pai, você pode me levar pro aeroporto? Ele falou assim, não, eu não posso te levar pro aeroporto. E aí eu falei, putz, não vai dar pra eu ir de carro, largar o carro lá no estacionamento todo esse tempo, e eu não tenho coragem de pegar um Uber pra poder ir pra lá, né? Vai saber o que pode acontecer, é tão longe e tal, fiquei com muito medo. E ali eu comecei a pensar, né? Falei, nossa, por que o meu pai não me ajuda? Por que o meu pai não faz isso? Poxa vida. E ali, assim, eu e meu pai, a gente teve uma discussão, assim, sabe? Eu falei, pai, mas por quê? Por que você não vai fazer isso? Aí meu pai falou, eu não vou fazer, Larissa, eu não vou te levar. E aí eu já tava meio que assim, falando, nossa, o que eu vou fazer, né? E aí uma amiga minha me ligou, a Rafa, uma das minhas melhores amigas, a Rafa me ligou e falou assim, Lari, como que você vai pra São Paulo? Eu falei, Rafa, eu não tenho a menor noção. Meu pai não vai me levar. Ela falou assim, eu te levo. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu te levo, né? Eu te levo pra São Paulo. E aí, a Rafa passou, veio aqui de madrugada, me levou pra São Paulo e a gente foi daqui até lá. Eu contando pra ela a situação, que eu tava muito chateada com meu pai, que meu pai poderia ter me levado, não sei o quê. Chegou lá em Vitória, no Espírito Santo, o que aconteceu? Tinha uma pessoa lá no Mastermind do Jerônimo que ela trabalhava com constelação familiar. E aí, nesse encontro que eu participei do Jerônimo e com as pessoas do Mastermind dele, essa pessoa que trabalha com constelação familiar fez uma dinâmica com a gente. E aí, nessa dinâmica, eu conseguia olhar assim e falar assim, gente, o meu pai só tá me dando o que ele recebeu. Olha que lindo isso. Eu não sei o que o seu pai fez pra você. Eu não sei o que a sua mãe fez pra você. O que seu irmão fez pra você, o que seus tios, os seus primos, os seus avós. Eu não sei o que essas pessoas fizeram pra você, que talvez você tenha alguma dorzinha, alguma coisinha que mal resolvida, tá? Pode ser que você tenha. E eu tinha isso com meu pai. Eu tava indo porque aquilo pra mim era uma mega de uma vitória, né? Era, nossa, uma baita conquista, assim, pra mim. Foi algo que trabalhei muito para que isso acontecesse, né? Pra ser reconhecida dessa maneira. E aí, quando eu olhei, falei assim, nossa, meu pai só tá me dando o que ele recebeu. E é isso que eu quero te falar. A gente só dá pro outro o que a gente recebe.
A gente só dá para o outro o que a gente recebe. Então você só recebeu dos seus pais o que os seus pais recebeu. Tem algumas pessoas que têm muita sabedoria, que têm muito entendimento, e que aí eles olham e falam assim, e isso é muito evolutivo, né? O meu pai, por exemplo, ele não apanhou muito do meu avô. Já a minha mãe, ela apanhou muito, 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 muito do meu avô. Nossa, minha mãe apanhou demais, gente. Se vocês ouvirem essas histórias da minha mãe, sabe que ela conta que ela apanhou muito do meu avô. E aí o que aconteceu? Quando eu nasci, o meu pai e a minha mãe sentaram e falaram assim: vamos fazer um combinado entre a gente? A gente nunca vai bater na Larissa. Independente do que aconteça, a gente nunca vai bater na Larissa. Por quê? Porque os dois apanharam. Então eles entenderam que, como pais, eles tinham que ser pelo menos 1% melhor do que os pais deles foram. Então os meus pais, eles foram muito abençoados, né? Significa que é assim tudo? Não. Lembra, o meu pai, por mais que ele me ame, por mais que ele está do meu lado, ele não quis fazer, ele falou assim, eu não quero fazer parte disso. Né? Eu não quero fazer parte disso, quando era para ele me levar para Vitória. Ele repetiu um padrão do meu avô, tá? Porque a minha tia, para vocês terem ideia, assim, o meu avô, minha tia nunca fez nada que a irmã do meu pai, né? Porque ele super protegia, porque para ele isso não é coisa de mulher e que não sei o que, ele é super machista. E, gente, ele é o que ele recebeu, né? Ele é o que ele recebeu e isso é muito importante que vocês entendam aqui. A pessoa é aquilo que ela recebe. E então, assim, eu quero deixar essa reflexão para você. De verdade, sabe? Eu quero muito assim, deixar essa reflexão para você. De que os seus pais, eles te deram a única coisa que eles receberam. Eles fizeram o que eles deram conta. O que eles deram conta de fazer. E daqui para frente, essa caminhada, ela é sua. Daqui para frente é com você. É você olhar para trás e você não sentir rancor deles. Porque, gente, o seu relacionamento de pai, o seu relacionamento com o seu pai está muito ligado à sua abundância financeira, ao seu crescimento financeiro. O seu relacionamento com a sua mãe está muito ligado à sua confiança, à sua segurança. E na nossa vida é o que a gente precisa, é o que a gente busca. Segurança e crescimento, né? Crescimento profissional, crescimento financeiro. A gente busca isso. Então, o seu pai simboliza o seu crescimento. O seu crescimento. Por isso, você tem que estar bem com seu pai. Independente do que ele tenha feito com você, entenda e perdoa que ele só fez o que ele deu conta, que ele deu o que ele tinha para te dar. E quando você perdoa, quando você entende que não é sobre você, que ele te ama, que apesar de tudo ele te ama muito, tá? Ele te ama muito. E aí quando você faz as pazes com esse lado, o que acontece? O crescimento chega para você. Isso que eu tô falando para vocês, gente, não é magia, não é nada, tá? Isso aqui é uma lei universal. Isso tá na Bíblia. Para os cristãos, isso está na Bíblia. Esteja em paz com seus pais, tá? E aí serás abençoado. Por que serás abençoado? Porque o teu pai é o teu crescimento e a tua mãe é nutrição. Então, mãe é segurança, é abrigo, abrigo emocional. Então, como você está com as suas questões emocionais hoje? Como você está com as suas questões emocionais? Talvez tenha alguns pontos em você que você precisa se reconciliar com a sua mãe, que você precisa fazer as pazes com a sua mãe. Lari, mas a minha mãe já morreu ou eu não quero falar isso com ela. Como é que eu faço? Tem uma técnica, presta muita atenção no que eu vou te dizer aqui, tá? Grupo dos persistentes, eu sei que hoje é um encontro que dói. Eu sei que é um encontro que dói hoje, mas é um encontro libertador, tá? Então segura firme, eu quero que você segura, ó, segura aqui na minha mão, segura de verdade aqui na minha mão, que a gente tá junto nessa, tá? A gente tá junto nessa. Como é que eu faço? Eu sinto muito por isso, tá, Ana? Sinto muito por isso. Como é que eu faço para eu poder, então, ressignificar, né? O que é o ressignificar? É dar um novo significado para isso. Na PNL, Programação Neurolinguística, a gente aprende uma técnica de ressignificação que eu vou ensinar para você aqui agora. Então, o que você vai fazer?
Quando a gente terminar a live, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso canal do Telegram todo o conteúdo, as músicas, os livros, o resumo e a gravação da live. Lá vai ter assim, ó, música para o exercício, tá? Você vai ouvir a música que eu colocar para você. Essa música tem muito estudo, tem muita ciência. É importante que você escreva ouvindo essa música, porque dentro dessa música existem sinapses neurais que vai atingir o seu subconsciente, para que você acesse o seu subconsciente e destrave, tá bom? Destrave, para que você saia do piloto automático, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir essa música do exercício número 1 e você vai escrever uma carta de descarrego, uma carta de desabafo, tá? Eu fiz isso e faço sempre, tá? Faço sempre isso e ensino isso lá no meu curso. No meu curso Propósito, quem é do meu curso Propósito sabe disso. Às vezes eu até reposto aqui, tem clientes meus que tiram foto desse momento, de tão impactante que é. E aí eu reposto aqui, tá? Quando as pessoas me marcam, eu reposto para você. Então pode ser que você já tenha visto aqui nos meus stories uma papel queimado. É desse exercício, tá? É desse exercício porque isso realmente é muito poderoso e muda muitas vidas. Então você vai escrever. Escreve uma carta de desabafo. Desabafo, escreve tudo. E aqui você pode usar linguagem adulta, então você pode falar palavrão. Escreve tudo nessa carta, descarrega. Descarrega. Depois que você fizer isso, você vai pegar essa carta e você vai queimar essa carta. Você vai simplesmente queimar essa carta. Queima essa carta, tá? Lari, por que queimar? Que mandinga é essa? Não é mandinga, não é macumba, tá? Fica tranquilo. Por que queimar? Quando a gente queima um papel, a gente está causando a transmutação, tá? A transmutação. Por exemplo, você pega um alimento cru, você coloca no fogo, o que acontece? Ele vira um alimento cozido, tá? Ele vira um alimento cozido. Então, o que aconteceu? Transmutação, né? Aquilo que existia não existe mais. Não da maneira como era, tá bom? O fogo é isso. Tudo que vai para o fogo nunca mais volta do mesmo jeito. Tudo que vai para o fogo nunca mais volta do mesmo jeito. Quando você pega esse papel ele significa, ele simboliza toda a sua dor emocional. Toda a sua dor emocional. E o que vai acontecer? Você vai queimar esse papel. Quando você queimar esse papel, o que o seu subconsciente vai entender? Ah, isso aqui já não dói mais. Ele vai ver aquela ferida, mas ele vai ver que hoje só existe uma cicatriz. Não existe mais aquela ferida aberta. Aquela ferida que qualquer coisinha que acontece dói. Não existe mais. Por quê? Porque você curou. Porque ali agora só existe uma cicatriz. Quando você olhar, você vai lembrar. Não significa que você vai esquecer, tá? Por exemplo, minha mãe me esqueceu uma vez na escola e eu lembro até hoje disso. Até hoje eu lembro disso. Então eu nunca vou esquecer. O dia que a minha mãe... Não lembro mais que a minha mãe me esqueceu na escola. Não, eu sempre vou lembrar. Só que hoje isso já não dói mais. Eu já estou curada disso. Não dói mais. E é isso que eu quero propor para você. Para que não doa mais. Então você vai escrever essa carta usando linguagem adulta e você vai queimar. Quando você queimar, você vai causar transmutação. O seu cérebro vai entender que aquilo não existe mais, que tá tudo bem. Para finalizar, você vai ouvir a segunda música do exercício 2. O exercício 2 é você escrever uma carta de gratidão. Tudo na nossa vida a gente precisa encerrar com gratidão. Tudo na nossa vida a gente encerra com gratidão, tá? Totalmente com gratidão. E você precisa agradecer. Você precisa agradecer ao seu pai, você precisa agradecer à sua mãe, porque você só está aqui hoje porque eles lhe concederam isso. Então, teu pai e a tua mãe, eles vêm primeiro, tá? Agradeça e honre eles por isso. Gratidão por ter me dado a vida. Gratidão por isso. E você teve os pais que você precisou ter para ser a pessoa que você é hoje, tá? Mesmo com todos os erros, mesmo com todos os desafios, você tem o pai e a mãe que você precisou, tá? Para que você seja a pessoa que você é.
Porque tudo isso, por mais que doa, eu tenho certeza que te fez uma pessoa incrível. Amanhã a gente vai falar sobre propósito de vida. Amanhã é o dia que você descobre o seu propósito de vida, né? Que você dá o seu primeiro passo para descobrir o seu propósito de vida, porque até aqui já foram 4 passos para você descobrir o seu propósito de vida. Então aqui, gente, já são passos para vocês irem pensando. O seu propósito de vida ele já está começando a desabrochar. Ele é uma sementinha e já está começando a desabrochar, tá? Então pense muito nisso com muito amor, com muito carinho e agradeça. Agradeça ao seu pai, agradeça a sua mãe pela vida, agradeça por esses momentos, porque esses momentos te fizeram único, totalmente único. Então agradeça a eles por isso. E essa carta da gratidão você pode escolher, ou você deixa ela com você, ou você pode entregar essa carta para alguém, tá? Você pode fazer como você quiser. Pode fazer como você quiser com essa carta de gratidão. Entenda que os seus pais, eles simplesmente fizeram o que eles deram conta. E que isso não é sua culpa. Não foi você, tá? E nem foi por você. Tudo aconteceu numa orquestra perfeita para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. E o seu propósito de vida, ele faz parte da pessoa que você é hoje. Não existe certo e não existe errado. Nós estamos caminhando aqui para o finalzinho da nossa live e eu quero honrar e reconhecer você por isso. As nossas lives, elas têm batido 36, 38 pessoas. Olha quantas pessoas tem aqui. A gente chegou a bater 19 hoje. Por quê? Porque eu sei que é um assunto desafiador. Porque eu sei que esse assunto dói. E quem vive de propósito, quem vive uma vida extraordinária, começa pela dor. Porque sabe que é através da dor, sabe totalmente que é através da dor que os desafios fortalece, que sabe que o propósito de vida faz parte das dores. E você vai precisar disso, porque o teu propósito de vida vai exigir isso. O propósito de vida não é uma vida de comercial de margarina, gente. Não é uma vida de comercial de margarina. Propósito de vida é você olhar para as tuas dores e você tomar a decisão de ajudar as pessoas através da sua dor. Isso é propósito de vida, tá? E eu vou te falar uma coisa, eu preciso encerrar essa live te dizendo isso. Na Bíblia, tem mais de 360, para ser exata, tem 366 vezes escrito a frase não temas. Na Bíblia está escrito 366 vezes a palavra, né, a frase, na verdade, não temas. Então é Deus te dizendo todos os dias, não temas. Não temas. Até em ano bissexto. Em ano bissexto que a gente tem 366 dias, tá? Não temas. Não temas. Se você está doendo, é porque você aguenta essa dor. Você não passa por uma dor que você não aguente. E o filho dele é prova disso. Você não passa por uma dor que você não aguenta. Todas as dores acontecem para que você se torne uma pessoa mais forte, tá? Então lembra que Deus está te dizendo todos os dias, não temas. E tem uma frase que eu amo muito na Bíblia que diz, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso para olhar para suas feridas. Seja forte. E você está sendo muito forte e corajoso de ter ficado comigo aqui, porque eu sei que não é difícil. Porque eu sei que é difícil. Vocês não sabem como que eu tô aqui. Porque para mim foi muito mais gostoso os nossos encontros passados. Falando de motivação, de inspiração, entregando conhecimento. Foi muito gostoso. Mas hoje eu precisava falar sobre isso com você porque eu te amo. Porque eu falei pra você que eu não tô nesse desafio de brincadeira. E eu não tô. E se eu tiver que ser firme com você, eu vou ser firme porque eu quero ver você muito, muito, muito feliz lá na frente. Muito feliz lá na frente. Então, se eu tiver que enfiar o dedo na tua ferida para poder curar, eu vou enfiar o dedo na tua ferida. Vai doer, você vai chorar. Mas eu vou fazer isso porque eu te amo. Porque eu não quero que nada lá na frente te derrube. De nada adianta eu vir aqui mais 2, 3, 4 dias
mostrar para você o caminho para você encontrar o teu propósito de vida. E aí daqui a pouco você vai e arrasta a bunda na brita no primeiro obstáculo que tem. Não é disso, essa não é a minha verdade, isso não faz parte de mim. E por amor eu precisava te dizer isso. Eu sei que com pai e mãe a gente não se brinca. Pai e mãe têm muita dor, eu também tenho dos meus. E eu, como mãe do Bernardo, tenho certeza que o Bernardo vai ter. Porque hoje eu tô trabalhando o dia inteiro, eu tô emendada, eu tô com a bunda quadrada de ficar aqui nessa cadeira hoje. Eu mal vi o meu filho, não é só assim hoje não. É assim muitos dias. E eu sei que isso lá na frente pode fazer diferença pro Bernardo. Mas eu quero que o Bernardo olhe para mim e que ele tenha uma referência. Ele tenha uma referência de uma pessoa que viveu de propósito, de uma pessoa que estava ali pelo outro, porque eu sou assim, eu sou contribuição, eu tô aqui por você e eu tô aqui por ele também, é por ele também que eu tô fazendo isso, é por mim, porque isso é o mínimo que a gente tem que fazer com a nossa vida. É o mínimo que a gente tem que fazer com a nossa vida, mas eu faço isso por ele também, para que eu seja pelo menos 1% uma mãe melhor. Pelo menos 1% uma mãe melhor eu quero ser para o Bernardo. Para que ele seja também com os filhos dele, se ele quiser ter filhos. E se ele não quiser ter, também tá tudo bem. Mas a minha obrigação de vida é ser pelo menos 1% melhor. E, Lari, como que eu honro? A gente falou tanto de honra, né? A gente falou tanta coisa aqui que eu nem consegui acompanhar em relação à honra. Como é que eu honro a vida do meu pai e da minha mãe? Sabe como você honra a vida do teu pai e da tua mãe? Vivendo uma vida por você. Porque de nada adianta você ter o emprego que o seu pai e que a sua mãe quer que você tenha. O sonho do meu pai é que eu seja arquiteta. É o sonho do meu pai. Eu tenho certeza que eu mato meu pai de orgulho o dia que eu falar para ele: olha aqui, pai, meu diploma, sou arquiteta. Eu mato ele do coração de tanto orgulho. Mas essa é a história que eu quero contar? Por que e se eu for primeiro que ele? E se eu for primeiro do que ele? Dentro do meu coração vai ter angústia. Dentro do meu coração vai ter infelicidade, porque eu nunca vivi uma vida por mim, porque vivi uma vida por ele. Cada um tem a sua vida para que você viva a sua. E eu sei que isso é difícil, porque a gente quer dar orgulho para pai e mãe. A gente quer dar orgulho. Meu pai e minha mãe já sofreram tanto na vida. Eu olho, eu não quero ser um motivo de desgosto para eles. Mas eu honro a vida deles vivendo a minha. Mediante ao que eu acredito, ouvindo os conselhos deles, mas ponderando o que faz parte da minha vida e o que não faz. Porque para o meu pai e para minha mãe, o que eu estou fazendo aqui hoje com você é algo que não faz parte para a vida deles, é algo que eles não queriam. Eles queriam contar a história da Larissa que tem uma carreira promissora na Hyundai, ou a história da Larissa que fez arquitetura. Não é a história que eu quero contar. E eu quero sair daqui, eu quero morrer com meu coração em paz, de que eu cumpri o que eu vim cumprir. É fácil? Não é. Não é, gente, não é fácil. É muito desafiador. Mas eu sei, eu me abri para isso, eu me despertei por isso. E eu tô fazendo essa live para que você desperte também, para que você tenha coragem. Não vai ser fácil você se separar, você se casar com a pessoa que você quer casar. Talvez os seus pais não queiram que você case com essa pessoa, que você separe dessa pessoa, que você peça demissão do seu trabalho, que você abra um negócio. E eles fazem isso porque eles te amam. Isso deu errado na vida deles, não significa que vai dar errado na sua. O meu pai abriu mais de 3 negócios e quebrou. Meu pai tá no quarto negócio dele, que meu pai tem uma empresa hoje. Meu pai tá no quarto negócio dele. E se você perguntar para ele se ele quer voltar a trabalhar de carteira registrada, acho que ele quer. Acho que ele volta. É algo que não deu certo para ele. Não significa que vai ser assim comigo, mas por ele me amar, ele fala: filha, não seja empreendedora. É por amor. Mas eu tenho que olhar para ele e falar assim: pai, é o que eu quero agora. É o que é importante para mim. Pai, é importante para mim ir para Vitória, ficar 4 dias sem ver o meu filho. É importante para mim. Trinco o coração dele. Acabei com o coração dele. Mas, ao mesmo tempo, ele se relaxa. O inconsciente dele, ele relaxa. Bem lá no fundo, ele fala: olha lá, a minha filha, vivendo o que eu não tive coragem para viver. Presta atenção. Olha lá, minha filha, vivendo o que eu não tive coragem para viver. E agora, a gente está caminhando para o finalzinho. Mas se você tiver a oportunidade, eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Imagina sua mãe atrás de você, com a mão do seu lado esquerdo. Imagina sua mãe atrás de você com a mão no seu ombro esquerdo.
e o seu pai com a mão no seu ombro direito. Atrás do seu pai, todos os seus antepassados, todo mundo que representa a família do teu pai, teus avós maternos, os seus tios, atrás da sua mãe os seus avós maternos, as suas tias, as suas primas, toda a sua família. E agora eu gostaria que você sentisse a mão deles no seu ombro e que você ouvisse eles dizendo: filho, filha, eu te abençoo. Viva a sua verdade. Filho, filha, eu te abençoo. Viva a sua verdade. De um jeito ou de outro, agradeça por esse momento. Pode abrir os seus olhos. Pode abrir os seus olhos. Pode ser que seus pais não te falem isso hoje. Pode ser que eles não tenham coragem de dizer isso porque no fundo eles te amam. Eles te amam demais, então pode ser que eles não tenham coragem de dizer isso, mas eles te abençoam. Eles te abençoam para que você viva a sua verdade. Para que você descubra o que é certo e o que não é. E na nossa vida é isso. Tem alguns erros, tem alguns acertos, e essa é a nossa vida. Então, eu desejo muito que você de verdade, que você tenha coragem para confiar no que Deus está te dizendo. Não temas. Nós estamos aqui para isso, para aprender. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para aprender e aprender dói. Então creia no que Deus está te dizendo todos os dias. Não temas. Não precisa ter medo. O que está doendo hoje em você é para o seu aprendizado. É para a tua evolução. Então não temas. Seja forte e corajosa. Seja forte para aguentar a dor. Porque dói. Seja forte para aguentar a dor. E corajoso para você crer no que você não vê. Porque isso é ter coragem. É você crer no que você não vê. Porque é muito fácil a gente ter coragem quando a gente vê. É muito fácil. Eu tô vendo um leão aqui, ó. Ou eu tenho coragem para enfrentar ele, ou eu tenho coragem de correr dele. Desafiador é quando você simplesmente não vê. Você acreditar no invisível. Isso é coragem. Eu quero te pedir perdão. De verdade. Eu quero te pedir perdão se eu te machuquei nessa live. Porque pra mim também não é fácil. Vocês sabem que eu preferia estar aqui falando de amor, estar falando de motivação. Mas eu tô fazendo isso porque eu te amo. Porque a minha vida mudou quando eu entendi que eu tava repetindo o padrão do meu pai e da minha mãe. E que no fundo, o que eu preciso fazer é ser feliz. É ser forte para defender a minha verdade. E bem lá no fundo, a única pessoa que precisa ter orgulho de mim sou eu. Porque isso diz respeito só à minha vida. E eu sou responsável por ela. Não é meu pai, não é minha mãe. Sou eu. Eu espero que eu tenha te ajudado de um jeito ou de outro nessa live. Depois me deixa saber, tá? Me deixa saber, eu tô aqui com você. É literalmente. Eu tô de mão dada com você, tá? Tô de mão dada com você. A gente tá junto nessa. Conta comigo. Conta comigo, tá? Mas eu precisava te pedir perdão se eu te feri, mas foi por amor. Eu preciso que você olhe para essa ferida. Eu preciso que você olhe. Um beijo para você. Um beijo enorme, 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 enorme para você. Tá bom? Amanhã a gente se encontra aqui de novo nesse Insta às 9 horas da noite. A gravação e o material vai estar lá no nosso canal do Telegram. Tá bom? Espero lá no canal do Telegram também. Pra você me contar como é que tá sendo com você. Te amo, viu? Te amo muito. A gente tá junto nessa.
Beijão, gente.